Política, na Jovem Pan. 7h41, faltando 19 para as 8, e agora aquele momento para a gente conversar sobre política aqui no Jornal da Manhã. Nosso comentarista político, Piara Bosque, já está conectado conosco. O Piara, bom dia, excelente terça-feira para você, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, boa terça-feira para todos nós, tudo certo por aqui. Piara, ontem aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã você comentou a respeito do modelo, do Plano 1000 que acabou no governo estadual. E agora o governador então pretende chamar essas bancadas regionais para definir as obras que terão essas prioridades. Pela postura adotada, Piara, os prefeitos terão que fazer aquela pressão nos deputados para poder ter prioridade nas obras? Como é que vai funcionar a partir de agora? Certamente vai ter que ter esse alinhamento dos prefeitos com as bancadas locais, com as bancadas regionais, os partidos, etc., para chegar nessa conversa com o governador Jorginho Melo e tentar fazer pressão para que a parte dessas obras saia, O governador Jorginho Melo disse que se ele fizer todas as obras previstas no Plano 1000, ele vai levar 5 anos e meio para fazer as obras, ou seja, mais do que o próprio mandato. O Plano 1000 no governo Moisés era um plano de 5 anos, quando faltava um ano para acabar o governo. Era, obviamente, um projeto que era muito vinculado à reeleição do governador Moisés, que não aconteceu. O governador Moisés, ex-governador Moisés, ficou em terceiro lugar, nem para o segundo turno foi. Jorginho Melo assume que não tem dinheiro para tudo isso, a situação do Estado mudou, e ele vai fazer uma triagem. Vai ficar claro assim, como o Plano 1000 era uma marca anterior, o governo Jorginho vai identificar e vai dar um jeito de dizer que as obras são dele, que não é uma mera continuidade das obras de Moisés, mas fruto de um esforço do governo Jorginho, e isso vai passar pelos deputados e certamente muita pressão dos prefeitos, vai ter muita gritaria. A gente já viu, como eu disse ontem no programa, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, falando assim, mas eu assinei um acordo com o CNPJ do governo, não com o CPF do Moisés. Mas mudou, sempre muda o CPF, sempre faz alguma diferença, Fernando? Muda CPF, muda CNPJ, muda equipe, muda tudo, amigo? E aí, vamos para onde, O Piara, vamos comentar um pouquinho sobre a LESC, O que a gente está vendo aí nessa legislatura, na atual legislatura, criação de frentes parlamentares temáticas. E aí tem frente parlamentar do bombeiro, tem a frente de cooperativas de energia elétrica e por aí vai. A pergunta que te faço é o seguinte: as frentes parlamentares ajudam a dar peso, aumentar o coro em relação a essas demandas que são algumas setorizadas, ou apenas palanque do que na prática, Qual é a tua avaliação? As frentes parlamentares, elas podem funcionar muito bem, pode ser um belo instrumento, mas eu tenho percebido que há um certo exagero na criação, como se a criação de várias bancadas, várias frentes, isso pode dar uma dispersada e não ter um foco muito forte nessas questões. As frentes, elas funcionam bem quando os parlamentares que integram entendem do assunto e têm essa disposição. Muitas vezes a gente vê uma frente liderada por um parlamentar que não é do setor, não é ligado a essa atividade, e ela acaba funcionando mais por forma, nem de como palanque, mas ela acaba existindo por existir, não atende os propósitos. Então a gente tem que cuidar muito bem para ver quem é que vai estar à frente, A gente vê, por exemplo, a Frente dos Bombeiros Voluntários, o deputado Matheus Cadorim aí de Joinville tem profunda ligação com o tema, então ele deve ter um bom funcionamento. Mas ali eu olhei a lista ali e achei frente demais. Tem muita frente para pouco deputado. Vamos acompanhando, toda essa situação. Piara, você comenta, mais sobre política em cenário estadual aqui no Jornal da Manhã. Amanhã, quarta-feira, um grande abraço, um bom dia para você e até lá. Abraço, bom dia a todos. Até amanhã.